Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Aprovados em concurso para a área da cultura da Secretaria do Planejamento pedem nomeação pelo Estado. Na Comissão de Constituição e Justiça, servidores pressionam por aprovação de PEC sobre database para reposição salarial. Comissão especial sobre os serviços prestados pela Aegea Corsã ouve órgãos responsáveis pela fiscalização do setor. E você vai ver ainda: veículos de comunicação da Assembleia Legislativa passam a cumprir exigências do período eleitoral. Em reunião nesta terça-feira, a Comissão de Educação aprovou o parecer favorável a um projeto de lei no período da ordem do dia. A proposição declara a Festa Internacional do Churrasco e o Festival de Dança Bagé como de relevante interesse cultural. Em seguida, o colegiado promoveu ainda uma audiência pública para tratar sobre nomeação de servidores. Na audiência pública foi tratado dos aprovados da cultura do concurso de 2021 da Secretaria de Planejamento do Estado. Dos 3.000 aprovados, apenas os 48 da cultura não foram nomeados. Na última sexta-feira, 21 foram nomeados para cargos de nível superior na área de assuntos culturais e educacionais. Porém, as outras nomeações expiram em outubro deste ano. A Secretaria Estadual de Cultura efetuou um pedido formal em julho de 2025 de nomeação de todos os aprovados, após uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa. O órgão fez um levantamento da necessidade de servidores para embasar essa solicitação, e o número seria superior aos 48 aprovados. Veio a ser atendido parcialmente nessa última sexta-feira, com a nomeação de 21 aprovados, sendo que somos originalmente 48, então restam 27, e sendo que a necessidade apontada pela Secretaria da Cultura é, inclusive, superior a esse número representado por nós. Então, viemos com esse questionamento, né? Por que esse tratamento diferente? Já na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, nesta terça-feira, não houve quórum para apreciação de projetos. Servidores públicos estaduais acompanharam a reunião da Comissão de Constituição e Justiça na expectativa da apreciação da proposta de emenda à Constituição 304 de 2026. A PEC cria uma data base para revisão anual da remuneração da categoria, mas não foi apreciada por falta de quórum. Essa proposta de emenda constitucional é fundamental para o conjunto dos servidores, porque ela estabelece um mecanismo que nós chamamos de data base, que é uma data no ano prevista para que hajam as negociações sobre revisão salarial e sobre os demais itens da pauta de reivindicação dos servidores. Esse é um tema que a gente já vem trazendo já desde 2017, em outras oportunidades nós tivemos essa proposta apresentada e nós buscamos, nesse ano, com parecer favorável, a aprovação dessa proposta aqui na CCJ para que a gente possa avançar para a comissão de mérito, né? O parecer favorável do relator foi apresentado na reunião do dia 30 de junho, mas a votação acabou adiada após um pedido de vista coletivo. Como o regimento permite apenas um pedido de vista para propostas de emenda à Constituição, a matéria estava pronta para ser apreciada nesta terça-feira, 7 de julho. Com a falta de quórum, a análise deve ficar para o segundo semestre legislativo. Agora, servidores e entidades sindicais pretendem intensificar a mobilização para acompanhar a tramitação da PEC.
Nós vamos buscar uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, é um mecanismo regimental presente, né? E tentar construir essa sessão extraordinária para que os deputados se façam presentes e façam a votação. Nós temos 8 parlamentares dos 12 da comissão que se comprometeram com o conjunto dos servidores em votar favorável, estar presentes e votar favorável. Então essa é a nossa expectativa, que a gente garanta essa sessão extraordinária agora antes do recesso e consiga avançar com o voto desses 8 parlamentares que se comprometeram com os servidores. E na segunda-feira, a Comissão de Segurança realizou a audiência pública para discutir a incidência da tuberculose em 2 grupos específicos: a população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade. A tuberculose é uma preocupação para o poder público de todo o Brasil. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, só na capital foram registrados 1.252 diagnósticos da doença em 2025. Uma das participantes do encontro foi a professora Gisele Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais. A instituição realizou uma pesquisa em 4 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. As pessoas em situação de rua, inclusive, têm um risco 56 vezes maior de adoecer por tuberculose por conta das condições de vida ali nas ruas mesmo. Há muito desconhecimento ainda sobre a tuberculose, principalmente esse desconhecimento gera um estigma, porque afasta as pessoas dos serviços, né? Afasta as outras pessoas daquela que é acometida por tuberculose. A gente precisa, inclusive, trabalhar na redução desse estigma. A tuberculose tem prevenção e tem cura, mas o atraso para o diagnóstico e início do tratamento fazem com que o paciente tenha sintomas ainda mais graves, que podem ser fatais. Sem contar na transmissão da doença. O infectado só para de transmitir a tuberculose depois de tomar os medicamentos corretamente por pelo menos 15 dias. O tratamento completo leva no mínimo 6 meses. O paciente precisa manter consultas médicas periódicas e uso de antibióticos. A professora Gisele explicou ainda como garantir o sucesso da vacinação e procedimentos terapêuticos em um cenário de desigualdades sociais e dificuldade de acesso a serviços de saúde. O que a gente espera é que, colocando esses dados agora para o público, a gente consiga pensar de forma articulada com a gestão, por exemplo, em estratégias que facilitem o acesso a serviços e o cuidado integral às pessoas em situação de rua com tuberculose. Segundo o relatório global da Organização Mundial da Saúde, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no planeta. Em 2024, foram 10 milhões e 700 mil novos casos. Pelo menos 1 milhão e 230 mil pacientes faleceram da doença. Assim como a população em situação de rua, as pessoas privadas de liberdade enfrentam uma situação ainda mais grave. As condições do ambiente em que esses grupos vivem incentivam diretamente a contaminação. Celas superlotadas, um local extremamente insalubre, não ventilado, muitas vezes a pessoa vai ficar isolada, então a possibilidade de uma pessoa contrair a doença é 28 vezes maior. O Rafael Guedes esteve presente na mesa da audiência pública como presidente da ONG Viver Sem Cárcere. Hoje, ele é estudante de Direito com bolsa de estudos integral, graças à prova do Enem, que realizou dentro do sistema prisional. Rafael defende que o direito à saúde nas prisões ajuda a combater a doença em toda a população. A prisão, eu costumo falar, ela não é uma ilha. A prisão ela está em contato com a sociedade. Lá dentro nós temos servidores penais, nós temos igrejas, religiões que frequentam, nós temos as organizações da sociedade civil, nós temos os familiares e nós temos pessoas que entram e saem do sistema prisional todos os dias. Então, a necessidade de se tratar a tuberculose dentro do sistema prisional é por uma questão de saúde pública de toda a população. Nós não estamos protegendo alguém que cometeu um crime, e sim garantindo os direitos dela, que ela não perdeu, ela perdeu somente o direito a ir e vir, e além disso a gente está protegendo a população como um todo. Devido às orientações da Justiça Eleitoral para o pleito deste ano, o setor de comunicação da Assembleia Legislativa adotou uma série de mudanças editoriais. A Helena Moura trouxe os detalhes no telejornal Assembleia Agora. A gente informa que, em cumprimento à legislação,
eleitoral, a Assembleia Legislativa adotou desde sábado, dia 4 de julho, até o final do período eleitoral, procedimentos editoriais para adequação ao que foi definido pela Justiça Eleitoral em relação à comunicação pública e institucional. Dessa forma, todo o conteúdo publicado antes disso está indisponível no momento. Por isso, você vai notar essa diferença no site da Assembleia. Lembrando que todas as informações referentes aos projetos que tramitam e ao Diário Oficial continuam de livre acesso à população. Da mesma forma, o nosso canal do YouTube da TV Assembleia está oculto até o final das eleições. Um canal provisório foi criado para seguir transmitindo ao vivo as reuniões e as audiências de comissões e as sessões plenárias. Alguns programas também não serão gravados neste período. Mas não se preocupe, que após o período de restrições, todo o conteúdo da TV Assembleia voltará a ficar disponível para o público e voltaremos à nossa programação normal. O Instagram também oficial da Assembleia também está pausado e uma nova conta foi criada para seguir informando a população sobre as notícias da Assembleia. Então, os meios de comunicação da Assembleia estão cumprindo seu papel diante da Justiça Eleitoral. E você vai ver depois do intervalo. Pesquisa do IBGE reúne dados sobre o impacto das enchentes de 2024 na vida dos gaúchos. E você vai ver ainda. Representantes do setor cultural sugerem implantação de renda básica para os artistas. Nós já voltamos. Voltamos com o nosso Jornal Assembleia, lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Na última sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística recebeu homenagem na Assembleia Legislativa. A instituição foi agraciada com a medalha do Mérito Farroupilha. Logo após a cerimônia, foram apresentados os resultados da pesquisa realizada pelo IBGE no estado sobre as enchentes de 2024. Uma pesquisa inédita para o IBGE. Foi a primeira vez que o Instituto tratou de desastres ambientais e falou diretamente com os atingidos. A pesquisa não contabilizou apenas os prejuízos materiais. Foram 6,3 milhões de pessoas atingidas pelas enchentes. Mais da metade dos domicílios do estado registraram algum tipo de dano estrutural, sendo que 81 mil foram completamente destruídos. Destacaria os 128 mil resgates realizados, com 79% do meio aquático, né? A quantidade de moradores passaram a noite fora também, a saúde mental muito abalada, quase 30% de algum morador teve a saúde mental abalada, que é um impacto que dura até os dias de hoje, né? Essa foi a primeira pesquisa domiciliar a ser realizada integralmente por telefone. Os entrevistados pertenciam a 133 municípios gaúchos. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pelo IBGE para conseguir esses dados? A dificuldade é a coleta por telefone, né, as pessoas atenderem o telefone, né, porque o número não identifica que é do IBGE. A partir do momento que elas atendiam o telefone, elas tinham muito prazer em falar com o IBGE e falar sobre acontecimentos, apesar de ser muito doloroso. 19 matérias estavam aptas à votação na sessão plenária desta terça-feira. No entanto, no momento da verificação do quórum, apenas 13 deputados registraram presença, número que é insuficiente para entrar na ordem do dia. Já no período das comunicações, 8 deputados discursaram na tribuna sobre diferentes temas. No período do grande expediente, foi feita uma homenagem ao centenário da Escola Batista Brasil. Na segunda-feira, a comissão especial que acompanha a qualidade dos serviços prestados pela Aegea Corsã realizou a terceira audiência pública em Porto Alegre. O objetivo do encontro foi ouvir os órgãos responsáveis pela regulação
e fiscalização dos serviços de água e esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul. O novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, estabeleceu metas para universalizar o acesso à água potável e à coleta e ao tratamento de esgoto até 2033. Para acompanhar o cumprimento dessas metas, diferentes instituições atuam na regulação, na fiscalização e na defesa dos direitos dos usuários. Entre elas está a Defensoria Pública, que recebe demandas da população, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo o defensor público Felipe Kirchner, as reclamações mais comuns envolvem cobranças, falhas na prestação dos serviços e questões ambientais que muitas vezes revelam problemas estruturais. A gente atua basicamente nessa seara das demandas coletivas e estruturais, né? E os colegas da ponta ficam com as demandas que são mais regionalizadas. A gente tem ações coletivas manejadas em Passo Fundo, né? em Torres. Então o núcleo fica nessa articulação, é um pouco dessa realidade que a gente vai passar aqui para a Assembleia, até para contribuir, para ver como é que a própria comissão pode, a partir do nosso olhar, desenvolver as suas atividades. Outro órgão ouvido pela comissão foi a AGESAN-RS, responsável pela regulação dos serviços de saneamento em diversos municípios gaúchos. A agência informou que já realizou mais de 13 mil atendimentos a usuários. É uma regulação econômica, uma regulação fiscalizatória. Nós fiscalizamos as concessões e mais autarquias e serviços municipais do Rio Grande do Sul. Né? E com isso, então, a população ela fica com um canal de acesso à instituição via ouvidoria, né? Para trazer as suas demandas quando não sentem que estão sendo injustiçados na prestação de serviços de água e esgoto. A comissão especial ainda deve promover uma série de audiências públicas pelo interior do estado antes de votar o relatório final. Na última sexta-feira, outra comissão especial promoveu audiência pública, a que foi criada para fazer um diagnóstico dos sistemas de cultura no estado. O tema do encontro foram os desafios enfrentados pela classe artística. A audiência pública debateu a política nacional das artes e os direitos dos trabalhadores da cultura. O encontro foi realizado aqui no Memorial do Legislativo. O presidente do Sindicato dos Artistas e técnicos em espetáculos e diversões do estado do Rio Grande do Sul, Luciano Fernandes, destacou os desafios enfrentados pelo setor cultural. Entre eles, a dificuldade de acesso aos editais, a falta de espaços culturais em funcionamento, a escassez de profissionais técnicos e de serviços públicos para atender à demanda da área. Ele também defendeu a criação de uma política de renda básica para artistas, como forma de garantir condições para a produção cultural e reduzir a dependência exclusiva dos editais. A renda básica é fundamental, a gente já tem isso em outros estados, em outros países, né? Porque muitas vezes o artista ele tem que ficar ensaiando, criando e tudo culmina num espetáculo, né? Mas depois do espetáculo tem que circular, então a renda básica é fundamental para que a gente possa sobreviver mais tempo e se dedicar mais à cultura e à arte de uma maneira fundamental, né? O gestor cultural Vitor Ortiz também defendeu a criação de uma política permanente de renda básica para artistas. Ele é autor de um artigo sobre o tema e defende que a medida garantiria condições para que profissionais da cultura permaneçam em atividade, reduzindo os impactos da intermitência do trabalho, fortalecendo a produção cultural, a diversidade artística e a economia criativa. Ortiz também afirmou que uma das possibilidades de financiamento seria o redirecionamento de recursos hoje vinculados às leis de incentivo à cultura. Nós temos que encontrar fontes de financiamento para isso, mas uma das alternativas está no fim das leis estaduais de incentivo à cultura, o que provavelmente ocorrerá nos próximos anos, na medida em que nós vamos ter a substituição do ICMS por outra forma de arrecadação de recursos. Isso, ali nós temos um recurso, hoje no estado do Rio Grande do Sul, uma ordem de 70 milhões, que é o que o estado renuncia na arrecadação do ICMS em favor da cultura, que pode ser redestinado e que deve ser redestinado de forma direta, a partir do orçamento do estado, para políticas culturais estratégicas que possam fortalecer o setor.
Segundo a coordenadora de teatro da Funarte, Michele Rolim, os principais desafios dos trabalhadores da cultura ainda são o acesso às políticas de fomento e ampliação de direitos como a aposentadoria. Ela também destacou a importância da atuação conjunta entre União, estados e municípios, para fortalecer as políticas culturais e defendeu programas de financiamento continuado, que garantam mais estabilidade aos profissionais e reduzam a dependência exclusiva dos editais. A ação continuada ainda é algo que a gente precisa fomentar, porque é estruturante a ação continuada. A gente não tem... a gente precisa de ter ação continuada para a gente garantir a pesquisa, para a gente garantir a memória, para a gente garantir a difusão. E esse programa Ações Continuadas, ele, por exemplo, ele é plurianual. Então, tu ganhou um ano, tu ganhou automaticamente para o outro ano, o que dá uma sequência de ação continuada, né? Então, tu consegue ter um planejamento. A gente precisa começar a conseguir os trabalhadores e trabalhadoras da cultura a planejarem, né? A terem uma garantia de que não viva de edital em edital. E no dia 15 de julho, a violonista Andréa Perrone vai ser a atração do Sarau do Solar. O Memorial do Legislativo vai ser o palco para o espetáculo Gira na noite de quarta-feira da próxima semana. A atividade está prevista para as 7 horas da noite e a entrada é gratuita. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal, no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Fique agora com a imagem noturna da região central de Porto Alegre. E nós voltamos na próxima edição. Até lá.